Voltamos a falar do caso que chocou os catarinenses. São quase 20 horas de negociação com um homem suspeito de matar a companheira e manter o corpo dentro do apartamento desde a semana passada. E diante dessa situação e tantas outras, difícil não parar e pensar: o que está acontecendo de errado nas relações humanas? Existe realmente uma banalização da violência? Para conversar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o psicólogo Andrei Lubavsky. Boa tarde, Andrei. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Ver Mais. Obrigado. Existe realmente essa banalização da violência, desses casos que a gente vê? O que falta na relação humana? Eu acho que quando a gente pensa, num caso como esse, que envolve um relacionamento amoroso, principalmente entre um homem e uma mulher, eu acho que a gente não tem como deixar de falar da relação que existe entre um homem e uma mulher, E aí pensar qual é o lugar que a gente dá na sociedade para um homem numa relação com uma mulher e qual é o lugar que a mulher tem perante a sociedade na relação com o homem, Seria posse? Com certeza, eu acho que... sentimento de posse que ainda existe bastante? Isso. Eu acho que tem muito essa questão, Existe sobre... Por isso que a gente pode estar chamando isso de feminicídio, igual você estava falando, se apropriou dessa forma. Você pensar que os homens, eles têm... socialmente, eles entendem que uma relação com uma mulher, ela se dá através da posse, E isso vem muito de que na sociedade a gente entende que o masculino, o homem masculino, é aquele homem que dentro de certas características, ele vai, dentre elas, vai estabelecer relações de posses, E aí você vai ter uma característica que é comum e que se entende dentro da identidade masculina, a possessividade, ter uma mulher, ela é minha mulher, E aí vem ciúmes, toda uma questão de uma dificuldade do homem, inclusive, assumir insegurança, assumir suas questões, entendeu? Saindo agora do relacionamento amoroso, relacionamento interpessoal, a questão da empatia, que é aquela coisa de se colocar no lugar do outro, isso falta? Tem essa questão, pode ser isso uma explicação, digamos assim, para tanta essa agressividade, essa coisa que está acontecendo entre as pessoas? É uma pergunta bem importante, assim, Eu acho que a gente pensar por que tanta agressividade, aí se falta empatia, Se a gente pensar que naturalmente, o ser humano ele é um ser social, e aí então o que é que está acontecendo, O que está acontecendo hoje que há tantos casos de violência, o que isso tem a ver com a empatia, A empatia é muito uma dificuldade, você ter empatia é a capacidade de você se colocar no outro, Só que isso exige, para tu conseguir se colocar no outro, exige que você primeiro esteja em contato com você mesmo. Então a empatia, ela começa de uma segurança que eu tenho em mim para poder ver o outro como pessoa e não como um meio para realizar objetivos que são meus. Aquela projeção que todo mundo fala, de projetar problemas, projetar desejos, sonhos, desafios, tem tudo isso também, Com certeza, envolve isso, Envolve a capacidade de eu conseguir olhar para a pessoa e reconhecer as necessidades dela, E não ver o meu ego ou aquilo que eu quero projetado na pessoa, como muito bem você disse, exatamente, E isso exige trabalho, isso exige frustração, exige a gente achar que a sociedade é um lugar que você vai ter que se exercer, mas exercer você mesmo, mas também cuidar com o caminho e o projeto das outras pessoas, Você não se expandir para cima delas, E perceber que há espaço e há lugar para todo mundo dentro da sociedade, E como se perceber? Como fazer esse trabalho de se perceber e depois ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro? Aí é um trabalho de aceitação, É um trabalho de aceitação, Não vou dizer que é fácil, A nossa sociedade, assim, ela faz uma pressão, a gente tem pretensões muito grandes, A gente tem toda uma exigência, E pelo fato de que a gente aceitar certas coisas nossas significa, às vezes, ir contra essa exigência, aí vem a dificuldade. Será que vão me aceitar? Será que não vão? Mas aí pensar, Crítica vai haver de qualquer forma. Então, exerça quem você é, qual é o seu caminho, o que você gosta de fazer, Para, inclusive, você poder fazer um caminho respeitoso e não achar que você tem que coisas, ao invés de você realmente estar exercendo aquilo que tu gosta, O que faltaria também? Afeto? Troca? Aqueles encontros? Amizade? Como é que é isso? Com certeza, isso é muito importante, As amizades, elas estão justamente aí para a gente confiar numa pessoa, Porque a aceitação
ela envolve eu aceitar e reconhecer primeiro, mas envolve eu chegar no meu amigo e falar, cara, eu tô com um pensamento, não tô me sentindo bem, tô me sentindo inseguro, sei lá, pode ser uma relação pai e filho, eu não tô estou sentindo que eu não estou conseguindo ser um bom pai. E aí vai todas as relações, e tu ter esse grupo para tu poder extravasar, né? Afinal, a amizade, ela é só para eu mostrar aquilo que eu quero que os outros vejam. Não, tem que ter essa leveza, sabe? Esse encontro em que você pode realmente falar o que está te incomodando e contar, sabe? Poder contar, poder ter uma confiança que o outro vai te ouvir e tu vão conseguir se aceitar nesse encontro, sabe? Uhum. A gente falou de amizade, de trocar confidências, às vezes a gente tem até medo disso, né? De se abrir realmente e não ser amigo, né? Então, isso também é aquela coisa de conhecer a pessoa e se conhecer também, né? Tem isso. E é importante ter esse diálogo. Com certeza, é importante ter esse diálogo, né? É um cuidado, né? A gente sempre, por isso que eu costumo falar, né, para os meus pacientes, é uma aposta, o relacionamento ele é uma aposta, né? Quem tem que se trabalhar para garantir sobre você ser aceito ou não ser aceito é a pessoa, né? Você pode confiar no amigo e se o amigo não te aceitar naquela questão, quer dizer que talvez quem não esteja preparado para aceitar é ele e não você, né? Obrigada, Andrei, pelas belas informações e é isso que todo mundo deseja, né? Se conhecer ao outro e melhorar as relações humanas.